Se você perder esse vídeo hoje, se você está com medo do cenário atual e tudo que está acontecendo na política e na economia e essa explosão da taxa de juros e quer saber os melhores investimentos, não perde o vídeo de hoje, que eu vou mostrar para você quais são as melhores aplicações que você pode fazer e melhor, por que é que essas aplicações são as melhores aplicações para você fazer, para que você tome a decisão por você mesmo, entendendo quais são os números e vendo se você concorda com o que eu vou dizer ou discorda. Eu vou mostrar quais são os fundamentos, quais são os parâmetros levados em consideração para fornecer a melhor indicação de investimento que você pode fazer hoje. Beleza? Acompanha comigo, eu sou o Fábio Gobo, planejador financeiro, profissional certificado CFP e tenho o maior prazer em fazer os vídeos de investimentos e contribuir com a promoção da educação financeira. Vamos lá então? Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui na televisão mostrando para vocês a nossa curva de juros. E eu deixei já paradinho aqui o mouse para vocês verem. A curva de juros ela está hoje em 14%. Pode acreditar? Ela chegou a 14% para 2025 aqui, ó, 14,9%. E o que significa a diferença taxa spot para taxa forward? Taxa spot é a taxa se você for fazer hoje uma transação, mas espera-se que lá em 2025 a gente esteja com a taxa em 14,97%, praticamente 15%. Então a expectativa do mercado é que a gente tenha uma Selic muito mais alta do que a gente tem hoje e muito mais alta do que estava sendo previsto. Só que a consequência dessa Selic mais alta que a gente vai ter no curto prazo é a médio e longo prazo, que a gente tem então uma taxa futura menor do que está sendo precificada hoje. Um aumento de Selic agora vai causar uma recessão, vai causar um cenário em que se possa baixar mais a taxa de juros no futuro. E isso pode vir a ser benéfico. A grande dúvida do mercado é que se o Galípolo assumindo, ele vai ter condições de cumprir essa agenda e chegar com a Selic a 15% ou não vai. Então, quando a gente faz uma expectativa, olha, o melhor investimento que você pode fazer hoje é esse, é porque a gente está considerando um cenário que neste cenário, sim, o Galípolo vai subir a taxa de juros de curto prazo e vai chegar nos 15% no seu mandato, porque ele vai ser independente. Agora, se ele começar a sofrer pressão política e já na primeira reunião do Copom ele não fizer esse aumento que precisa ser feito, aí nós vamos ter um cenário diferente. O vermelhinho vai passar a estar acima do azulzinho aqui, as curvas vão se inverter e aí a gente vai ter uma taxa mais de longo prazo muito mais alta. Por que isso é importante, a taxa de longo prazo? Porque quando a gente tem uma taxa de longo prazo baixando, a maioria dos investimentos que a gente calcula na perpetuidade. Então a gente não vai pegar a taxa aqui para 1 ano, 2 anos, 3 anos na hora de calcular o preço do ativo. A gente vai pegar a taxa mais longa. Então, um aumento de Selic no curto prazo passa a ser benéfico para os ativos mais de longo prazo. Mas espera aí que eu vou explicar melhor isso com algumas outras informações aqui, ó. A gente vai olhar agora como é que estão as taxas do Tesouro. Então, esse site aqui é o site do Tesouro Direto. A gente já tem pré-fixado para 14,02 vencendo em 2027. Ele vence, na verdade, aqui, ó, 1º de janeiro de 2027, tá vendo? Então, o que acontece? O próprio governo que emite o Selic, que é a taxa à vista, é o mesmo que emite a taxa pré-fixada. Se a Selic hoje está 11,25 e para 2027 ele está pagando 14,02, automaticamente o governo já está dizendo que ele vai subir muito a Selic e para ela chegar numa média de 14,02 lá em 2027, ele vai ter que subir acima de 14%. O próprio Tesouro está contando isso para a gente aqui nessa informação. Então, essa informação a gente pode acreditar e confiar. Agora, se realmente isso vai acontecer ou não, vai depender das decisões futuras, e aí novas projeções são feitas, e eu tenho um vídeo explicando quando as projeções mudam, o que acontece no mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem também o Tesouro IPCA batendo 7,17. O que isso significa? Se para 2029 o Tesouro IPCA está batendo 7,17, então
e eu tenho um pré-fixado para o mesmo prazo que é 2027 de 14,02, é só eu subtrair um do outro. Eu já tenho a inflação projetada nesse período. O centro da meta é 3% e o Banco Central vai perseguir. Mas o próprio Tesouro, o mercado, precifica uma inflação média, que é esse gráfico aqui que eu tenho para vocês. Quando a gente vai para 2027, a gente está falando aí de 700 dias. Inflação implícita aqui, 6,18. Considerando esta inflação implícita que a gente vê aqui na curva precificada, reduzindo-se conforme vão se passando os anos, e a gente tem os títulos do governo com taxas elevadíssimas, o que a gente deve fazer nesse momento? Olha, se você acredita realmente que o Banco Central vai elevar os juros, que o Banco Central vai ter a independência que é necessária, eu digo para vocês, pode comprar título longo sem medo de ser feliz. Por quê? Porque já está precificado uma alta no curto prazo dos juros que vai provocar uma redução no médio e longo prazo e vai provocar um fechamento de curva. Se você realmente acredita nisso, pode comprar título de renda fixa de longo prazo, seja Tesouro Direto, sejam os créditos privados, porque a renda fixa está dando muito dinheiro. A renda fixa está rendendo muito. Agora, se você tem um dinheiro de curto prazo ou tem um horizonte mais de curto prazo, mantenha em Tesouro Selic ou mantenha em papéis que são atrelados ao CDI, que rendem Selic. Por quê? Esse 11,25 ele vai subir muito. Hoje a gente tem banco pagando na casa de 12,75%, 13% pré-fixado para um ano. Se o banco está pagando essa taxa pré-fixada para um ano, é que o banco tem certeza absoluta que, na média, essa Selic vai subir muito, beleza? Essa Selic subindo muito, o seu papel que você comprou de longo prazo, ele vai até se valorizar, porque a curva vai cair. Então, acredita que realmente a Selic vai chegar lá nos seus 14%, 15% já no começo do ano que vem? Pode comprar a longo prazo sem medo, curto prazo, deixa em Selic. E como vai ficar as nossas ações e os nossos fundos imobiliários? O fundo imobiliário ele tem uma tendência mais de ser comparado com o longo prazo, a curva mais longa, a ponta longa da curva de juros. Logo, os fundos imobiliários, uma vez subindo no curto prazo essas taxas, tendem inclusive a se manter e conforme as taxas começarem realmente a baixar, eles começarem a subir. As ações elas já sofrem bastante, porque a gente tem muita empresa com compromissos atrelados ao CDI, taxa de juros atrelados a CDI, que a taxa de juros mais alta, ela impacta muito fortemente o caixa dessas empresas. Então, o Ibovespa tende a sofrer um pouquinho mais. Qual que seria a recomendação? Tesouro Selic, o que você tem de curtíssimo e até médio prazo. O longo prazo pode comprar título hoje que está pagando IPCA mais 7, que é excepcional, são taxas altíssimas de juros real. O que você tem de recursos para aplicar em bolsa, espera mais um pouquinho, espera se confirmar realmente essa primeira reunião lá em janeiro do Copom, que aí sim a gente vai poder ter menos incerteza do que vai acontecer. Bacana?